Você está ouvindo o História FM. Império Otomano, com certeza você já ouviu falar dele, mas o que você sabe sobre esse império? Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues, com a garganta ruim de novo, porque esse ano eu tô batendo recorde de gripes. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora Monique Sorachevski, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Monique, seja muito bem-vinda ao História FM. Fica à vontade para se apresentar pro pessoal. Olá, Iclis, pessoal. Agradeço ao convite. Eu sou Monique Sorachevski, sou historiadora com muito orgulho da graduação e o mestrado na UERJ, doutorado na Fundação Getúlio Vargas, também pós-doutorado aqui não é título, né, mas a gente segue estudando e sempre trabalhando com a história internacional do Oriente Médio, com foco no Império Otomano. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais desse império, depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha do Apoia-se que financia esse podcast. Sim, eu repito isso todo episódio, mas eu preciso repetir porque, né, toda hora a gente tá recebendo apoiadores novos, mas às vezes a gente perde apoiadores antigos também, né? E especialmente fim de mês e tal, e não tá fácil pra ninguém, né? Então a gente tem que estar sempre lembrando porque, né, talvez a gente eventualmente vá convencer algum ouvinte antigo a se tornar apoiador, ou quem sabe algum ouvinte novo. E basicamente a gente tem uma campanha no Apoia-se, no link apoia.se/obrigahistoria, onde você pode apoiar com qualquer valor mensalmente a partir de R$2 por mês. E aí tem diferentes recompensas lá para diferentes apoios, né? Quem apoia o podcast com R$2 por mês tem o seu nome lido aqui no História FM quando se torna novo apoiador e tem acesso ao mural com spoilers e novidades do meu trabalho. R$5 por mês você pode ouvir os episódios com antecedência e sem os anúncios automáticos do Spotify, além de poder baixar o arquivo no formato M4A. E com R$10 por mês você tem acesso aos roteiros das perguntas que eu faço nos episódios no formato PDF, o que pode ser muito útil, especialmente para professores e o pessoal mais interessado em saber o que foi discutido no programa antes de ouvir, né? Então, essas por enquanto são as nossas recompensas. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Marcos Gomes, José Nogueira, Renan de Oliveira, Pedro Strozenberg e Maria Carvalho. Muito obrigado, gente. Vocês financiam esse programa, literalmente. Graças a vocês que as milhares de pessoas que ouvem a História FM podem ouvir esse programa gratuitamente, graças a vocês. E se você que está ouvindo quiser apoiar, é só acessar apoia.se/obrigahistoria, ou se você quiser fazer um apoio pontual, ou não quer fazer uma assinatura lá no Apoia-se, mas quer apoiar de alguma maneira, você pode fazer isso pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. O último grande império do mar Mediterrâneo durou mais de 600 anos. E eu tô falando do Império Otomano, um enorme estado que se expandiu por 3 continentes e que chegou a ameaçar a Europa Ocidental. Quando a gente estuda a história dos impérios, uma das coisas que mais chama a nossa atenção é a duração, né, dos impérios. Muitos deles foram impérios que duraram por séculos e tal. E o Império Otomano é um império que existiu por mais de 600 anos. Antes da gente conversar sobre as características desse império, seus principais líderes e tudo mais, eu queria saber sobre a origem desse povo, né? Por mais que a gente seja levado a crer que os otomanos tenham surgido na atual Turquia, parece que eles têm origem em outro lugar, né? Não é uma coisa tão, a galera pipocou ali do lado e deu, né? Então, eu queria te perguntar como é que foi o surgimento dos otomanos, ou talvez a gente possa falar em turcos, não sei, eu vou deixar isso em aberto para você explicar pra gente. Como é que foi esse surgimento desse povo? Olha, acho que a coisa mais importante de frisar para o público é que o Império Otomano, de fato, ele é longevo, vasto, eu vou sempre frisar, multiétnico, multirreligioso, multilinguístico. Ele tem diversas origens. A grosso modo, a gente pode pensar de 1299 a 1922 a duração desse império. A elite otomana, no primeiro momento, né, os sultões, derivam de grupos turcos, né? Então, por isso que a gente fala que a história é pregressa, né? Os turcos, eles não são nativos da região da Turquia hoje, né? Eles remontam às montanhas Altai, Uraicas, ali na região da Ásia Central. Eram nômades
nômades e ao longo do tempo foram se expandindo pela Ásia Central até que adentram a região da Anatólia, ali, né, por volta do século XI. Tem um primeiro império, né, turco, digamos, né, de etnia turca, que é o Império Seljúcida, e o Império Otomano vem depois do Seljúcida. Então, eles têm origem, né, na Ásia Central, eles próprios, né, ao longo do tempo, quando vão criando uma historiografia, digamos assim, uma genealogia otomana, eles se dizem remontar aos turcos Oghuz ou Oguzes, né, que são diversas tribos túrquicas, né, que vieram pela Ásia Central. Então, de fato, a elite, digamos assim, né, vai ter uma tradição túrquica. Mas ao longo do tempo, né, o Império Otomano vai se expandindo às expensas, né, de bizantinos, do Império Bizantino em grande medida, de regiões onde que tinham armênios, de outras tribos túrquicas, de contato com os árabes, muitos judeus também, desde os judeus que estavam do Império Bizantino, depois judeus que vieram, né, da Península Ibérica. Então, o que eu queria frisar, né, para o público é que o Império Otomano ele vai ser, na essência, multiétnico, multirreligioso, multilinguístico, com muitas conexões e misturas culturais de uma maneira geral, mas os povos túrquicos, né, não são oriundos dessa região, eles vêm das montanhas Altai, do que seria hoje a Mongólia. Acho que é importante frisar isso. E aí já deixa claro, né, Iclis, que eu sou uma daquelas que vou brigar sempre quando alguém fala Império Turco-Otomano, exatamente por isso. Multiétnicos, multirreligiosos, multilinguísticos e, além de, né, multicontinentais. Quando a gente vai fazer um episódio, vamos supor, Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de alguns poucos anos. Quando a gente está falando de um sujeito, recentemente teve um episódio aqui sobre Malcolm X, por exemplo, você está falando de algumas décadas. Só que quando a gente está falando de um império que tem séculos de história, é um pouco difícil você selecionar os pontos fulcrais, assim, para contar essa história de uma maneira resumida, né? Então, a gente resolveu aqui, eu digo a gente, né, pessoal que tá ouvindo esse roteiro, não é meu, o roteiro é do Vitor Alexandre. Normalmente eu não costumo falar do Vitor aqui, então, abraço pro Vitor, deve estar ouvindo o programa. A gente resolveu, né, como próxima pergunta, conversar um pouco sobre a figura do Osman, que foi uma liderança turca, né? Ou otomana, que eu não sei qual seria o termo correto nesse ponto. E aí eu queria te perguntar quem era essa figura, como é que foi a ascensão dele, como é que ele conseguiu unir povos a partir da sua liderança, enfim. Você já deu a dica do porquê que a gente fala Império Otomano, porque deriva exatamente desse cara, Osmanlı, Otomano, né? Então ele é o que começa em grande medida a dinastia, né? Como eu falei, já tinha um outro império turco de liderança túrquica na Anatólia, né? O Império Seljúcida, que estava numa fase decadente, digamos assim. E Osman, em grande medida, ele se torna, né, um líder que vai juntando ao redor dele na forma de um emirado, digamos assim, ali em parte da Anatólia. Ainda não é nem no período dele que vai ter a primeira capital. Quem vai, de fato, consolidar a primeira capital otomana vai ser o filho dele, Orhan, né? E a primeira capital otomana foi Bursa, ali naquela região da Anatólia. E justamente nessa fase inicial do que vai ser o Império Otomano, é uma fase de esfacelamento, como eu falei, né, do Império Bizantino. As 3 capitais otomanas vão ser cidades bizantinas, né? Bursa, depois Edirne e depois Constantinopla, tem cruzadas naquela região, tem outras tribos túrquicas competindo, né, mesmo a presença árabe ali ao redor. Então ele acaba liderando ainda nos moldes de uma tradição, sim, né, de nomadismo que vem dos povos túrquicos, de uma tradição de guerrear com cavalo, em grande medida. É assim que ele começa esse pequeno emirado na Anatólia. Os 2, 3 sultões subsequentes, sobretudo o filho dele, Orhan, né, já vai começar a organizar ali de uma maneira mais... tem um autor que eu estou adorando ler, que é o Mark Baer, né, que fala que é justamente a sedentarização ali dos otomanos nessa fase inicial, né, em torno da cidade de Bursa, redes comerciais, e num primeiro momento também criando uma estrutura que talvez explique a longevidade do Império Otomano, que é de tolerância, né, apesar de você ter uma liderança muçulmana, sunita, de tolerância com outros grupos, sobretudo com cristãos que viviam ali, né? Os cristãos gregos, os cristãos armênios e mesmo os judeus, né? O grande crime era ser xiita. Mas, enfim, então, só para falar, Osman começa ali esse pequeno emirado, que tinham outros tantos emirados de turcos, de povos túrquicos ali na Anatólia. Ele, por um acaso, essa dinastia vai acabar ganhando tração e, ao longo do tempo de emirado, acaba se tornando império
com alguns sultões importantíssimos para a história global. Um outro ponto bastante importante para os otomanos, e que para muitos pode ser encarado como uma das suas principais marcas, é a questão religiosa, né? Se os turcos surgem no nordeste da Ásia, como aconteceu o contato deles com o Islã e até que ponto essa fé foi importante para a fundação do Império? Então, tem várias explicações. Nesse contexto ali de nomadismo, vindo pela Ásia Central, e aí o livro maravilhoso do Peter Frankopan, que é O Coração do Mundo, mostra muito bem isso, né? Eles acabam tendo contato, seja na Rota da Seda, né? Rotas comerciais, elas também levavam, né, cultura e religião, então alguns se convertem ali. Tem uma tradição guerreira dos turcos, né? E muitos acabam justamente servindo a grupos islamizados e também se convertem. O fato é que a religião do século XI, XII, acaba se tornando importante, né? Sobretudo o Islã sunita. Mas o que é muito importante, e aí tem toda uma historiografia fascinante, aliás, fica a dica aí também para quem domina inglês, tem um podcast chamado Ottoman History Podcast, criado por estudantes de doutorado há uns 15 anos atrás, né, de história otomana, justamente querendo, né, discutir essa área de estudos que está tão efervescente. E que vai mostrar que, na realidade, o Império Otomano, o uso da religião, por vezes, a gente tem alguns sultões mais crentes, digamos assim, talvez Bayezid II, talvez Abdulhamid II, que a religião vai ser importante, eles vão usar politicamente, mas, em grande medida, por vezes, até bypassam, digamos assim, regras estritas do Islã em nome de uma contemporanização, né, para levar adiante esse império complexo. Né? Então, só para te dizer que a religião muçulmana vai ser importante, sobretudo sunitas, a partir de 1517 vai ter esse título de califado, que durante um tempo vai ser mais, enfim, só para constar, eles não vão usar isso, só na Primeira Guerra Mundial, de fato. Então, assim, a religiosidade tem uma simbologia importante, mas há um grande grau de acomodação política e de tolerância por boa parte da história do Império Otomano. Mais uma vez, em relação aos povos do livro, em especial, que a gente está falando desse tipo de tolerância, né? Os judeus e os cristãos. Se você é de um lado tido como herético do Islã, como xiitas, ou sem uma religião definida, pagão e tudo mais, não era tão fácil a vida durante o Império Otomano. Otomano deriva da versão em árabe do nome Osman, já que o árabe era mais conhecido do que o turco no ocidente. Pouco sabemos da vida de Osman, e muito foi posteriormente criado para construir uma figura quase mítica de um fundador, incluindo a criação do sonho de Osman, quando ele teria sonhado com um vasto e próspero império. O sonho era muitas vezes evocado politicamente, como um presságio e um pacto entre o império e Deus. E na primeira parte do programa eu quis saber mais a respeito de como aconteceu a formação no Império Otomano, qual foi o papel do Osman I nesse processo. A partir daqui eu queria focar um pouco na questão da expansão do Império, né? Você pode informar pra gente qual foi a estratégia adotada pelos otomanos para garantir a sua expansão? Eles tinham alguma região específica que eles queriam conquistar? Ou foi uma coisa mais orgânica? Enfim. Olha, eu te responderia que foi uma coisa mais orgânica, mas é muito importante frisar que, num primeiro momento, a expansão se dá muito mais pro lado europeu, pros Balcãs, né? E durante os 2, 3 primeiros séculos, o Império Otomano tinha a maioria dos seus súditos cristãos, né? A grande mudança acontece ali na virada do 15 para o 16 e eu já vou explicar o que acontece. Mas nessa fase inicial, pós-Osman, um dos primeiros sultões, se eu não me engano é Murad I, vai estabelecer alguns marcos que às vezes nos assustam, mas que foram importantes nesses anos iniciais do Império Otomano. O primeiro deles é o fratricídio. É uma coisa meio assustadora, isso dizem que deriva de práticas dos mongóis, de que, na realidade, os otomanos até aprimoram isso, é que só se torna sultão não é pela hereditariedade. Se torna sultão aquele que consegue se livrar dos competidores, normalmente os irmãos, e dos seus filhos, qualquer um que poderia ameaçar a legitimidade. Então a gente tem o fratricídio, quer dizer, o sultão, aquele que consegue chegar, né, na capital, Bursa primeiro, Edirne e Constantinopla depois, num primeiro momento, e se livrando de qualquer outra ameaça.
matando mesmo os irmãos, sobrinhos, qualquer outro que poderia ser um competidor. Isso é bastante sanguinário, mas a narrativa da própria dinastia de que isso era uma coisa que eles faziam para evitar guerra civil, né, que era quase que uma concessão, digamos, né, aos seus súditos. Então, mas o fratricídio, em grande medida, vai funcionar e tem alguns poucos casos, de fato, de competição entre as sucessões. A outra coisa é os chamados janízaros, né, o Yenicheri. Bem, os otomanos, conforme vão se consolidando, eles cobram impostos, né? Impostos, sobretudo cristãos, judeus, vão pagar a dízia, né, que é um imposto bem específico de tolerância, digamos assim. Eles são tidos, né, como, tem um termo que fala protegidos por conta do pagamento, né, desse imposto. Você tem os impostos, né, coletados nas regiões agrícolas, mas você tem o chamado devshirme, sobretudo acontecia nos Balcãs, mas também na Anatólia. De tempos em tempos chegavam enviados, né, da capital e coletavam, eu posso usar esse termo, é meio trágico, crianças, meninos entre 8 e 18 anos, cristãos. Esses meninos eram convertidos ao Islã, eram treinados durante muito tempo, sobretudo em termos militares, e eles vão existir como corpo até 1826. Remonta, se eu não me engano, do século XV, 14 para o 15. Então, os janízaros vão ser, né, numa época de expansão áurea do Império Otomano, eles eram a força militar principal, né? Tem todos os estudos que mostram que é uma questão de lealdade, né? E muitos janízaros podiam chegar a grão-vizires, na elite otomana. Então, seja com fratricídio, seja com essa questão dos janízaros, né? Enfim, o Império Otomano vai se expandindo no primeiro momento na direção mais, né, europeia, como eu falei, Bursa, na Anatólia, né, que é uma cidade linda, se alguém for à Turquia eu recomendo, né, que era um dos pontos finais da Rota da Seda, foi a primeira capital. Depois eles atravessam os estreitos e chegam a Edirne, Adrianópolis, hoje é uma tríplice fronteira entre Turquia, Bulgária e Grécia, e Edirne era um ponto importante justamente para campanhas na direção da Europa, né? Os otomanos tentaram tomar Viena 2 vezes, ocuparam boa parte dos Balcãs, até que foram se expandindo também pelo Mar Negro. Durante muito tempo o Mar Negro era um lago otomano. Hoje mesmo eu vou dar uma aula sobre os tártaros aqui na livraria Argumento, né, mostrando que a Crimeia foi parte do Império Otomano durante muito tempo. Mas o que eu quero dizer é que a grande mudança na direção do Oriente acontece ali na virada do século XV para o século XVI, quando o Shah Ismail da Pérsia, né, que já era muçulmano sunita, se converte ao xiismo. Então você tem alguns sultões ali, né, Bayezid II e Selim I, sobretudo, que vem essa ameaça dupla dos persas como convertidos ao xiismo, seja uma ameaça na fronteira como uma ameaça de que aquele ramo tido como herético do Islã adentrasse dentro do Império Otomano, através dos Qazilbash, que enfim, não tem tempo de explicar isso aqui. Então, nesse momento, os otomanos se voltam mais para o Oriente, e é justamente o sultanato de Selim I, é muito curto, é de 1512 a 1520, mas ele vai ser a pessoa que vai tomar o chamado platô armênio, né? O Heitor deve ter falado aqui com vocês sobre isso, né? Ou que é quase praticamente a mesma região ali também, né? O Kurdistão, e desce pelo que era, né, a Síria, o que enfim, chega às cidades sagradas de Meca, Medina, Jerusalém, chegando até o Cairo, né, região que tinha os mamelucos ali com uma liderança durante muito tempo. Então, a partir daí, no começo do século XVI, o Império Otomano ocupa as 3 cidades sagradas do Islã, vai se expandindo ainda pelo norte da África. Eu sempre falo, só não chegou ao Marrocos, né? O Marrocos foi o grande empecilho que não permitiu que os otomanos chegassem ao mar Mediterrâneo, e aí passa a ter uma maioria de súditos de fato muçulmanos, né? Boa parte do mundo árabe, digamos assim, passou a fazer parte do Império Otomano do século XVI até século XIX / século XX, né? Que aí depois eles vão se esfacelando, né? Só para a gente está falando aqui de um império longevo, vasto, com muitas peculiaridades, né? Quando a gente perpassa esse período que eu estou falando, eu acho importante a gente frisar que quando a gente estuda a história otomana, tem horas que a gente vai falar mais de uma elite que vai ser importante, tem horas que a gente vai frisar as figuras, né, dos sultões. A grosso modo, né, nesse período de expansão que eu estava falando, a gente tem a figura, né, de Selim I, que é esse sultão que, de fato, né, vira o Império Otomano para a fronteira mais oriental e vai tomar o platô anatoliano ali, da região de que tinha os armênios, né, o Kurdistão, as cidades sagradas do Islã, chegando até o Egito e
e depois a gente vai ter uma expansão otomana para o norte da África. A gente tem a figura, né, de o Fatih Mehmet, né, o sultão Mehmet, que na realidade foi anterior, que foi o que toma Constantinopla, mas sobretudo o filho de Selim I, Suleiman o Magnífico, que é aquele que vai governar por mais tempo. Na história otomana ele é conhecido como Suleiman Kanuni, o legislador, porque ele governou durante tanto tempo que ele conseguiu organizar mais administrativamente o império, né, ter esse cuidado com legislações e tudo mais. Então, a gente tem, o que eu queria responder para você é que no primeiro momento, né, há uma expansão, uma presença otomana muito importante, né, nos Balcãs, na Anatólia, depois se expande mais para o Oriente. Durante vasto tempo, o Mar Negro foi um lago otomano, isso só começa a mudar com a ascensão da Rússia, ali no século XVII, e teve uma presença mesmo no norte da África. E esses sultões, né, só para resumir aqui, a gente fala de Osman como o primeiro, né, o que dá o nome à dinastia. Depois eu frisaria a figura de Fatih Mehmet o Conquistador, que toma a cidade de Constantinopla, embora ele governe por 30 anos, ele é muito importante. Selim I, que é esse que faz do Império Otomano se voltar para o Oriente, né, e a partir de 1517 o Império Otomano ganha o título de califado, né, tem uma legitimidade até hoje. Se alguém visitar Istambul, né, for lá no museu do Topkapı, as relíquias do Islã ainda estão lá, tem ainda hoje um turismo religioso muçulmano para Constantinopla, né, que é hoje Istambul, e a figura de Suleiman é importantíssima no século XVI. Depois o Império Otomano ainda subsiste durante muito tempo com essa grande integridade territorial, mas a gente usa na história otomana a data, né, de setembro de 1683 como segunda tentativa de tomar Viena, como início da queda, e a invasão napoleônica ao Egito em 1798 como, de fato, o começo do fim, né, Iclis? Porque depois do século XIX e o XX é só ladeira abaixo, né? Eles começam a ser impactados, seja pelo imperialismo, né, europeu, seja pelos nacionalismos corroendo por dentro, e o império deixa de existir ali, sobretudo a gente usa a data 1922, né, e o nascimento da República em 1923, mas na realidade é um contínuo de guerras na fase final. É difícil, né, a gente no Brasil lidar com tanta longa duração aqui. Espero ter sido clara aí nessa resposta. Em 1383, Murad reivindicou o título de sultão. Ele morreu na Batalha do Kosovo contra os sérvios. Seu filho e sucessor foi capturado pelo turco-mongol Tamerlão, iniciando uma guerra civil de 11 anos pela sucessão otomana, até a ascensão de Mehmed, a grafia turca de Maomé. E falando em conflito, eu acho que se não o conflito pelo qual a gente fica mais ouvindo falar sobre o Império Otomano, além da Primeira Guerra Mundial, seria a tomada de Constantinopla. A gente já teve um episódio aqui sobre o Império Bizantino, o professor Otávio Luiz já falou um pouco disso, mas eu gostaria de ouvir a sua perspectiva em relação a como foi a tomada de Constantinopla, a queda do Império Bizantino, ou a assimilação, não sei se seria melhor falar dessa forma. Enfim. Olha, eu acho fascinante essa história, e tem uma série na Netflix, né, que é a Ascensão do Império Otomano, cujos primeiros episódios são justamente sobre esse fato que marca a história otomana, marca a história global e está por trás, inclusive, da chegada dos europeus aqui nas Américas, né? A gente usa o início da Idade Moderna, né, Iclis? A gente fala 1453/1492. Os dois são ligados. O que eu posso frisar é que, desde o século VII, desde o começo do Islã, Constantinopla já era um alvo, né? Então você tem todo um histórico de tentativas dos impérios muçulmanos prévios, né? Os omíadas, os abássidas, não sei exatamente que outros grupos, que tentaram tomar Constantinopla. E mesmo desde o início do Império Otomano, Constantinopla, né, que é o nome da cidade, hoje a gente chama de Istambul, era um alvo também de outros sultões. Mas, né, quem visita Istambul ainda hoje consegue entender essa
sagacidade. Por que essa cidade é tão importante? Porque ela tem, né, sobretudo a Constantinopla histórica, né? Hoje a cidade de Istambul é gigantesca, está dividida entre Ásia e Europa, mas a Constantinopla histórica, digamos, né, que seria hoje a região de Sultan Ahmet e Fatih, em Istambul, ela tem um braço de mar, né, que é o Mar de Mármara, ela tem um braço de mar que entra no território europeu, que é o Chifre de Ouro, ou Halit, e tinham muralhas, assim, super protegidas, né, que por isso era muito difícil atacar, embora os cruzados tenham ocupado lá, acho que no século XIII, Constantinopla durante um tempo. Então, para resumir, os otomanos, os muçulmanos em geral e os otomanos em particular já tinham a cidade como alvo, e quem de fato vai conseguir tomar a cidade vai ser o sultão Fatih, né? Fatih Mehmet, né? Fatih quer dizer conquistador. Hoje é um nome muito comum na Turquia, né? O sultão Mehmet II, que ele assumiu o poder com 19 anos e vai pensando formas de fato levar adiante a tomada dessa cidade, como eu falei, né? Tão bem protegida. E com 21 anos, exatamente no dia 29 de maio de 1453, ele acaba conseguindo, né, tomar a cidade até hoje. 29 de maio tem festejos, né, um marco ainda hoje para a República da Turquia. E qual é a sagacidade, né, do sultão Mehmet, né? Primeiro, em termos militares, né? Porque no Chifre de Ouro, por exemplo, tinha uma corrente, então era muito difícil entrar com embarcações. Ele dá a volta, essa série mostra muito bem, com barcos por trás do bairro de Galata, que era uma colônia genovesa, e pega de surpresa os bizantinos com barcos numa frente que eles não estavam preparados. Ele se associa a um cristão, que é o Urban, que tinha feito uso do canhão, um canhão gigantesco, né? E que de fato vai ter um impacto nas muralhas. Ele já tem um histórico de sapadores, né? Aqueles que vão por debaixo das muralhas, e justamente com aquela força ainda muito forte, então, que era o chamado janízaros, que eu falei para vocês. Todo um estudo militar, ele vai estudar campanhas prévias, né? Tô lendo esse livro do Mark Bayer que eu falei, que se chama The Ottomans, que é fascinante, que ele entende que Sultão Mehmet, na realidade, ele pode ser entendido como um rei europeu, e um rei renascentista, né, no sentido de juntar interesses científicos e línguas, em culturas, né, e de fato, né, a gente na história não gosta de pensar nos grandes homens e grandes feitos, a gente já bypassou isso, mas quando a gente pensa esse fato histórico, né, a tomada de Constantinopla pelos otomanos no dia 29 de maio de 1453, a figura do sultão Mehmet é bem importante, né, por conseguir mobilizar as tropas, né, mesmo, enfim, tem lá vários reveses e consegue, de fato, tomar a cidade. A prática otomana, e por isso o Império vai se expandindo e tendo vários grupos se juntando, né, a eles, era nos primeiros 3 dias de tomada da cidade, você dá autorização para aqueles que se juntavam às tropas a tomar o butim, né, que são as riquezas achadas, escravizados, né, e tudo mais, e depois de 3 dias, a reconstrução da cidade. E aí o grande feito, e Clis, eu queria muito, depois eu vou escutar o episódio, né, sobre a história do lado bizantino, eu nem sabia que tinha especialista em história bizantina no Brasil, quero ficar amiga de infância, que eu acho que isso é um buraco, né, mas o grande feito do sultão Mehmet é de fazer de Constantinopla, né, Bizâncio, a sua capital. Então de 1453 até 1922/23 vai ser a última, né, capital dos otomanos. Hoje a capital da Turquia não é Istambul, é Ankara, onde eu morei. E o que ele vai fazer ao longo dos anos subsequentes? Ele vai ficar no poder até a morte dele, ele morre em 1481, né, então quase 30 anos. Ele vai remanejar, vai ressignificar muitos locais, né? Eu acho que o grande símbolo é sobretudo a Basílica de Hagia Sofia, né, Santa Sofia, um lugar importantíssimo para os bizantinos. Eu tenho um amigo grego que fala para mim que até hoje, se a gente visita, né, a Hagia Sofia e tiver alguém com lágrima nos olhos, ele fala com certeza é um grego, porque esse lugar tem uma simbologia, né, para os gregos, né, que descendem dos bizantinos, uma simbologia religiosa. O que o sultão Mehmet faz, ele converte a basílica numa mesquita, né? Ele cobre, dizem que demorou tempo, mas acaba cobrindo os mosaicos, né? Porque a religião, né, os greco-ortodoxos têm uma forte ligação com os mosaicos, né, com a iconografia, coisa que os muçulmanos não vão ter. Vai, né, indicar o lugar de Meca, os minaretes. Então, a mesquita mais importante do Império Otomano vai ser justamente a Santa Sofia, e ela vai servir de parâmetro, inclusive,
para a construção das mesquitas da época áurea otomana, né? Enfim, o período sinanesco. Tem também, quer dizer, ele repopula, não sei se a gente pode usar esse termo, a cidade vai ficar esvaziada. Ela já estava esvaziada, né? A fase final do Império Bizantino, né? A cidade já tinha tido 500 mil de habitantes na época áurea. Nessa época fala de cerca de 50 mil pessoas e depois, né, da vitória otomana, muitos mortos, escravizados. Então, o que o sultão Mehmed faz, ele manda vir, que são as chamadas migrações forçadas, a Sürgün, judeus que viviam na Macedônia, mesmo armênios, enfim, ele repopula a cidade e constrói instituições que vão ser importantes por boa parte da história otomana, como o Gran Bazar, por exemplo, né? Hoje ainda é um lugar turístico, né? Mas vai ser um lugar de trocas comerciais importantíssimas, né? Foi construído por o sultão Mehmed, o Topkapı, que vai ser o palácio dos sultões até o século XIX. Então, a tomada de Constantinopla para o Império Otomano, que é o que eu estou frisando aqui, é importantíssima porque se torna a capital, tem toda uma construção de uma simbologia, né, de poder, aquele emirado lá, com traços nômades que eu falei no início. Não, agora ele é um império realmente, né, universal, né, e com esse impacto que eu falei para a história global, porque você tinha algumas rotas, né, que passavam por ali, quer dizer, as cidades e estados italianas faziam comércio em grande medida por Oriente. Por ali busca-se caminhos alternativos e por conta disso acaba-se chegar às Américas, né? Então a história otomana tem também um impacto na história global. Tem toda uma historiografia, último ponto que eu vou falar aqui ainda sobre Constantinopla, que eu acho fascinante, que é o impacto também no chamado Renascimento, né? Que nos doutrinam ainda, né? Uma coisa absolutamente ocidental, e tem estudos que mostram que foi justamente, tem um livro do Martin Puchner, que a Companhia das Letras publicou, que eu adoro, que se chama O Mundo da Escrita, que ele vai contando lá na longa história, né, da escrita, que foi justamente, né, logo depois da queda, né, que se fala no Ocidente, queda de Constantinopla. Na Turquia até hoje fala conquista, por isso que o nome Fatih, conquistador, é um nome tão comum na Turquia, que vai se emitir as chamadas... aí tem um nome para isso, que são documentos pedindo recursos para uma nova cruzada para retomar Constantinopla. E esse tipo de documentação, agora me foge o nome, desculpa, está por trás das discussões que vão levar ao racha, né, ao nascimento da igreja protestante. Você tem refugiados bizantinos que iam para cidades e estados italianas, né, Florença, Veneza, com conhecimento artístico e cultural importantíssimo, e que isso está por trás do chamado Renascimento. Então, assim, tem estudos, livros, né, o próprio o Peter Burke, numa História Social do Conhecimento, ele fala um pouco sobre esses refugiados bizantinos. O Martin Puchner fala, né, do impacto na imprensa, nas discussões que vão levar, inclusive, né, ao surgimento da igreja protestante. Então, muito da história ocidental, que a gente sempre vê, né, como estanque da oriental, é impactado por esses acontecimentos, né, sobretudo a tomada de Constantinopla e o que acontece depois disso, por conta do Império Otomano se tornando uma grande potência, né? A minha próxima pergunta, ela tem uma certa relação com um pouco do que já foi dito aqui, que é a questão da cultura dentro de um império, que é multilinguístico, multiétnico e tal. Você já pincelou um pouco disso, mas eu queria trazer esse ponto de novo, porque eu estou pensando aqui sobre se a conquista de Constantinopla afetou essas relações culturais de alguma maneira significativa nas décadas ou séculos que se passaram. O que a gente pode falar sobre isso? Então, é bem interessante, porque eu sempre friso, né? Enfim, a gente também não pode tirar um olhar crítico, né? O Império Otomano vai ser bastante tolerante, como eu falei, e o termo é esse, tolerância, né? Porque o Paulo Gabriel usa o termo acomodação hierárquica, né? Você tem uma hierarquia. Então, os muçulmanos, né, vão ter uma primazia, né, nesse império multiétnico, mas, né, sobretudo os cristãos. Em grande medida, quando a gente fala em cristãos, a gente está falando de cristãos greco-ortodoxos e cristãos apostólicos armênios, né? Tem alguns outros que eles chamam de levantinos, né, que eram católicos europeus, sobretudo das cidades e estados italianos, que também vão ser, né, entendidos como cristãos, e a gente tem os judeus, né? Os judeus, como eu falei, já tinha alguns judeus ainda do Império Bizantino, são chamados de romaniotes, judeus de fala grega, e aí nessa longa duração que a gente está falando, os judeus expulsos da Espanha
Espanha em 1492 e depois expulsos de Portugal em 1496. Tem uma história, né, esse livro maravilhoso, Arrancados da Terra, do Lira Neto, vai contar, ou Jerusalém Colonial, né, do Ronaldo Weifers, vão contar a história desses judeus que são expulsos da Península Ibérica, vão para a Holanda e vêm aqui para o Nordeste, né? Isso é um lado da história. Um número significativo vai acabar chegando ao Império Otomano, sobretudo nas cidades de Salônica, Esmirna e Constantinopla, e vão viver razoavelmente bem durante muito tempo. Né? Inclusive, ainda hoje tem uma comunidade judaica na Turquia expressiva que descende desses judeus. Então, o que eu estou querendo dizer é que boa parte da história otomana, sobretudo no período áureo, né, que o Império Otomano era muito forte, vai ter uma acomodação com esses grupos, enfim, mediante pagamento de impostos, mediante, né, percepção de que não estão no mesmo grau de hierarquia dos muçulmanos. Por exemplo, se tinha um crime, né, um judeu contra um muçulmano, o muçulmano tinha primazia, enfim, tem essas coisas todas, mas esses grupos tinham grande grau de autonomia, né, e vão viver a sua vida, né, casamento, educação, enterro, festividades. Os otomanos raramente se imiscuíam nessas questões. A coisa começa a mudar de figura no século XIX e no século XX é muito dramático, tanto que vai gerar justamente o genocídio armênio, e na Turquia é proibido falar genocídio armênio, lá tem que falar o assim chamado genocídio armênio, ou eles usam outros eufemismos, né? Mas eu sei que o Heitor é de longe a melhor pessoa para tratar disso e já tratou disso com vocês. Mas assim, o que eu queria frisar, Iclis, é que de uma maneira geral, e eu acho que isso é fascinante, teve uma época que eu fui estudar Império Russo, isso aí voltei correndo para a história otomana, porque ele foi de fato um império bastante cosmopolita e bastante até tolerante, né? Não só pela presença desses grupos que eu estou falando, mas você tinha comércio, né? Até hoje, a Galata, né, onde fica a torre de Galata, era uma aldeia, antigamente era uma colônia genovesa, né? Então você tinha toda uma tradição, até hoje quando você fala levantino na Turquia, não quer dizer levante ali de Líbano, Síria, como fala o Guga Chakra. Quando você fala alguém levantino ali, quer dizer cristão católico, né, que fazia comércio e acabou ficando pelo Império Otomano e deixando então a sua marca, né? Então, diferente do senso comum, né, e muito mal informado, que acha, né, os muçulmanos intolerantes ou não sofisticados, quando a gente estuda a história otomana, a gente vê que, na realidade, tinha esse alto grau de tolerância por boa parte da história. Ou quando vem o século XIX, sobretudo os nacionalismos do XX, é tragédia pura. Não sei se eu te respondi. E mesmo esses grupos, eles viviam em grande medida, né? Só as lideranças pagavam os impostos, né? E faziam a troca com a elite otomana, mas você tem comida, música, tem uma influência que é fascinante. Até hoje tem gente que estuda isso. Eu acho fascinante, sobretudo cidades como Salônica, hoje é grega, né? E Izmir tem essas marcas aí desse cosmopolitismo. Eu sei que tem gente que não gosta desse termo, eu adoro essa sensação de que as civilizações são muito mais porosas do que a gente pensa. E o Império Otomano é um grande exemplo. Em 1422, Murad realiza o primeiro grande cerco otomano de Constantinopla. A cidade já estava totalmente cercada pelos domínios otomanos, e os imperadores bizantinos, cientes de sua posição frágil, tentavam intervir na sucessão otomana, fragilizando o vizinho. No século XVI, mais ou menos ali em meados de 1570, o Império Otomano se viu combatendo diversos outros reinos europeus, ou repúblicas como Veneza, Gênova, enfim. E todos esses governos europeus se uniram contra o Império Otomano a partir da criação da Liga Santa. A motivação para esses conflitos foi só uma questão religiosa, ou até que ponto a Aliança Europeia contribuiu para o avanço ou não dos otomanos no continente, ou para barrar esse avanço? Na realidade, quando a gente... Aí eu te falo da perspectiva otomana, Iclis. Eu acho que eu caí um pouco no vício, né, de olhar mais a história otomana per se do que a história ocidental tradicional, né? Mas os otomanos, o sultão que eu falei, Süleyman, em 1529, 31, já tentou tomar Viena e foi rechaçado. E a segunda tentativa de tomar Viena, né, em 1683, é justamente esse marco de quando, né, os europeus, né, se organizam para
conter esse avanço otomano, até porque havia o temor de que se chegasse a Viena, ia chegar a Paris, né? Enfim, a grande ameaça otomana, né? Tem alguns marcos, quer dizer, para o Império Otomano é o grande freio, né? E esse século XVII, depois o XVIII, é um período de grande estagnação. Nessa época, Iclis, se você me perguntar quem era o sultão em 1683, eu nem vou saber te dizer, porque o século XVII a gente divide, né? A primeira parte é a época do sultanato das mulheres, porque eram sultões pequenos, né? Enfim, que tinham regentes mulheres. Tem duas séries na Netflix, não, no YouTube, que mostram bem isso. Se chama Magnificent Century e Qasem. Mas, enfim, e a segunda metade do século XVII é uma época que tem uma elite, um grupo dos Sokulu, que acabam se tornando, são grão-vizires, né? Descendentes de cristãos até, que acabam se tornando a elite ali político-militar. E, enfim, aquela, como eu falei, aquela ferocidade dos janízaros que durante muito tempo funcionavam, já começam a mostrar que não está fazendo muito sentido, né? Então, Iclis, para além dessa aliança, digamos assim, a partir daí, do século XVII e XVIII, aquilo sim que a gente estuda na história, né? Revolução, na escola tradicional, né? Da Revolução Industrial, dessas mudanças da Europa, começam a impactar no Império Otomano, né? Então, eles começam a perceber que as vantagens que tinham, sobretudo em termos militares, não estão dando certo. E a minha tese de doutorado vai ser um pouco sobre isso, né? O Império Otomano vai começar a tentar emular instituições europeias e tentar usar a diplomacia ali, né, no século XIX, sobretudo, para tentar conter, né, parte das suas perdas. Enfim, eu dei uma viajada aqui, mas sobretudo para te frisar que sim, em 1683, né, essa articulação por parte dos europeus, né, com uma liderança polonesa num primeiro momento, né, na cidade de Viena, ela é um marco de estancar o avanço otomano. Durante um tempo eles quase que ficam marcando passos, eles não perdem tantos territórios e eles começam a retroceder depois. Então é importante esse lado, né, Habsburgo no primeiro momento. Eu sempre conto, né, dessas curiosidades, né, que dizem que padeiros em Viena teriam feito o símbolo dos otomanos, né, que é o crescente, fizeram um pão com esse formato que a gente chama de croissant ou media luna. Então tem um impacto gastronômico, tem o impacto do café também. Uma das formas que o café entra na Europa é justamente com prisioneiros de guerra otomanos, né, que já consumiam café aos montes e acabam ensinando também aos europeus. Mas, enfim, para além dessas curiosidades, a partir daí a gente tem o começo de uma perda de impacto, né, dos otomanos e mesmo de eficiência militar. E, por outro lado, mais ou menos nessa mesma época, a gente tem a Rússia. Né, aí sim, né, a gente tem os Romanov ali se formando e se avançando, sobretudo, no Mar Negro, às expensas, né, de territórios otomanos. Né? No primeiro momento, a Crimeia, que era governada por tártaros, né, que faziam parte do Império Otomano, tinha um papel importantíssimo na história otomana, e também regiões da Circácia, né, o norte do Mar Negro, ao longo dos séculos subsequentes, vão ser tomados pelos russos, e isso começa justamente a fase de retração otomana. Falei a beça, não sei se faz sentido aí, porque é muita informação geográfica além de história, né, Iclis? Sim, Léo, geografia, às vezes a gente subestima o quanto faz falta para historiadores, né, tipo, conhecer os lugares onde essas coisas estão acontecendo. E falando em geografia, eu queria situar a gente de novo em Viena, porque você comentou sobre as tentativas de tomar Viena, né? E nos últimos anos eu acabei observando na internet que o fracasso otomano de tomar Viena, especialmente com a articulação polonesa, virou uma espécie de evento mitológico para a extrema-direita europeia, de que seria um momento em que a Europa foi salva dos, entre aspas, maometanos, que a cristandade foi salva, que os valores europeus e parará piriri foram salvos por conta da vitória em Viena, não sei o quê. E aí eu queria pedir para você comentar um pouco sobre as apropriações que a extrema-direita faz, né, desse evento, né? Ou se quiser comentar o evento em si, entrar em mais detalhes, fique à vontade. Na realidade, eu vou subverter, né? Até porque eu não tenho muitos detalhes, né? Eu me aprofundei nas minhas pesquisas do Império Otomano de 1850 para cá. O que eu posso te dizer é que sim, a gente tem, por exemplo, os sérvios que falam da Batalha de Kosovo de 1389, pra gente ver, né, como o passado não passa. Ou os turcos que ainda hoje festejam a Batalha de Manzikert, né, de 1071, que é a primeira vez
vez que na realidade os turcos seljúcidas vencem, né? Eles adentram o território anatoliano e vencem os bizantinos. A gente vai ter esses usos aí, né, e abusos da história. Quem for estudar o Recep Tayyip Erdogan, tem muita história, né? Tem otomania aos extremos e outros, né, fixações históricas, por exemplo. Eu acho que a extrema-direita eu domino menos do que eu deveria, Iclis, esses usos, mas faz sentido, né? Porque, de fato, foi quando conseguiram conter, como eu falei, né, o avanço otomano e de fato, né, começa a ter essa retração. Ali os Habsburgos, por um lado, e como eu falei, os Romanov, por outro, né? Os 3 impérios multiétnicos que vão se esfacelar na Primeira Guerra. Mas o que eu te responderia seria o contraponto, que é um pouco o que eu faço da minha vida, Iclis. Mais do que falar o que a extrema-direita fala, né, essas buscas de histórias paralelas, né, Brasis paralelos, Europas paralelas, que enfim, que eu acho que a gente tem que estar atento. Mas o que eu acho fascinante é justamente como, aí eu posso falar um pouco como judia, é o contrário, né? Por exemplo, quem queimou judeus e mouros, né, em fogueiras na Inquisição, né, de uma maneira bastante cruel, foram os europeus. E esse judaísmo, os judeus, por exemplo, de Salônica, os judeus foram maioria na cidade de Salônica, que foi otomana até 1911, depois se tornou grega. Quem vai aniquilar mesmo esses judeus foi Auschwitz, foram os nazistas. Não foram os muçulmanos, né, líderes do Império Otomano. Como eu falei, boa parte da história do Império Otomano foi de convivência, de tolerância, obviamente, né, com uma série de questões, enfim, não era uma democracia ou algo assim. Tem muitas histórias, sobretudo na fase inicial do Império Otomano, que cristãos preferiam viver sob domínio otomano do que, enfim, às vezes sob domínio de outros cristãos, né? Mas, enfim, o desenrolar da história, né, é complexo e a gente tem que ficar atento sobre esses usos e abusos, né? Agora, só uma curiosidade em relação à Polônia, Iclis, eu sou de família judia polonesa e eu confesso que eu não tinha muita ideia, enfim, né? Meu avô não falava muito da Polônia, sofreu muito, né? Veio fugindo aqui para o Brasil nos anos 30. E quando eu fui morar na Turquia, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, vou ver que eu sou judia. Cara, eles viam que era polonês, que Sorachevski é polonês, eles adoravam. A Turquia tem um histórico de relação com a Polônia, porque justamente a Polônia deixou de ser um Estado, né, Iclis, entre as guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial. Então, muitos nacionalistas poloneses se abrigaram em terras otomanas, até hoje, perto de Istambul, tem um lugar lá, Polskoi, que é uma aldeia polonesa. Os caras estão lá, sei lá, 5, 6 gerações, falam polonês, tem cultura polonesa. Então, por um lado, você pode ter a extrema-direita usando esse tipo de narrativa, né? E a extrema-direita está no poder na Polônia, e a gente vê a tentativa aí de voltar ao poder, né? Usando até o temor dos refugiados e tudo mais. Mas, por outro lado, se você vai conhecer a história de fato, né? E eu acho sempre importante estudar e também visitar os lugares, né? A gente estava falando da geografia. Eu acho que a etnografia, para mim, é o método mais fascinante de história também, que vem da antropologia. E se você vai lá, você vai ver que, enfim, tem um histórico de relações e mesmo de uma boa imagem, né, dos católicos poloneses em relação aos muçulmanos, hoje turcos, no passado otomanos. Não sei se eu te respondi, eu não sei sobre extrema-direita, tem uma galera fazendo um trabalho mais sério sobre isso. Eu confesso que, enfim, você tem que escolher as suas batalhas, né, Iclis? Essa não é uma das minhas. Uma coisa que eu gosto de reforçar nas redes, etc., é que não dá pra ser especialista em tudo. O pessoal ouve a gente falando de história geral e acha que você é especialista em todos os temas desde a antiguidade. Então não é assim, tá, gente? Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Depois de um período de crescimento e conquistas, o Império Otomano viveu um momento de estagnação entre os séculos 17 e 18. Aí, se eu estiver errado, fica à vontade para me corrigir, mas estagnação não necessariamente é algo negativo quando a gente fala de um império estável, que sobrevive há muito tempo e tal. Então eu queria te perguntar,
Quais foram as reformas administrativas ou até culturais que os otomanos precisaram fazer para se manter atuantes num período de tantas transformações para outros impérios, com a ascensão de outros impérios inclusive? O que eles fizeram para se manter relevantes nesse tabuleiro da geopolítica da época? E queria saber se as universidades otomanas tiveram algum papel nesse processo. Olha, na realidade, aí eu já entro mais no tema que eu fui estudar, né? Quando eu fiz parte do doutorado estudando na Bilkent University em Ankara e, né, até hoje frequento os meios, né, menos do que deveria, né, por razões de muitas agendas, mas os meios de estudos otomanos. A gente fala que, na realidade, como eu falei, né, o Império Otomano vive essa estagnação, de fato, mas mesmo assim, 3 continentes, né, ainda muito presente, né, em diversos espaços. Por um lado, como eu falei, ele vai ter que usar a diplomacia, porque vai ser obrigado a assinar tratados, o Tratado de Karlovitz com os Habsburgos, reconhecendo a perda de território, depois com os russos, né? No primeiro momento vai ter Kuchuk-Karnardia, que eu não lembro, no começo do século XVIII, a independência da Crimeia, depois a Crimeia acaba sendo, né, acoplada ao Império Russo. Então, né, por um lado vai ter que usar a diplomacia, porque o que mostra, Iclis, é que nessa fase o meio militar está fraco. Então, ao mesmo tempo que eles têm que entender um pouco como usar a diplomacia, e ao longo do século XIX, de fato, né, vão criar uma oficina de tradução, vão mandar, na virada do 18 para o 19, eles mandam as primeiras embaixadas para a Europa, é uma vergonha, ninguém sabe se comportar, aí criam as oficinas de tradução, depois vão criar um Ministério das Relações Exteriores no início do século XIX. Então, por um lado, eles começam a emular instituições e práticas, né, ocidentais nessa época de decadência, e por outro o desespero nessa fase de reformular o meio militar, né, a invasão napoleônica de 1798 ao Egito, né, tem um grande impacto, né, porque imagina, Napoleão próprio fica pouco tempo, mas invade o Egito, né, que é uma província importantíssima, e aí tem um sultão ali na virada do século XVIII para o século XIX, que é o Selim III, que ele já começa um esforço de tentar modernizar as Forças Armadas. E no primeiro momento isso queria dizer o quê? Tinha que acabar com os janízaros. Como eu falei lá, olha, aqueles meninos que originalmente cristãos, convertidos ao Islã, e que durante muito tempo foram forças militares importantíssimas, sobretudo quando a gente pensa a tomada de Constantinopla, ao longo do tempo eles foram ficando fracos militarmente e poderosos politicamente. Às vezes eles faziam revoltas, greves, né? E os sultões ficavam de mãos amarradas, né? Então a gente tem ali num sultão subsequente, agora eu acho que é Mahmud III, agora eu não lembro qual é o sultão, logo depois de Selim III, que em 1826 a gente tem o chamado evento auspicioso. Ele chama os janízaros para um evento lá, um DR, né, discutir a relação, e na realidade os janízaros são todos mortos. De uma maneira, foi a percepção de que era isso, você tinha que aniquilar aquela força militar, poderosa politicamente e fraca militarmente, para poder criar um novo, que eles vão chamar de Nizam-e Jadid, a nova força militar do 19, né, que aí eles vão trazer europeus, americanos, né, para criar, e começa a criar toda uma tradição. Para a gente entender a República da Turquia hoje, a gente tem que entender o que foi tanto o começo do uso da diplomacia pelos otomanos no 19, como também a reformulação militar, né? Os militares ainda hoje têm um papel importante na Turquia, embora o Erdogan venha enfraquecendo eles, isso advém sobretudo dessas mudanças do século 19. Então, o que eu estou querendo dizer, Iclis, né? Enfim, eles estão percebendo que eles estão muito enfraquecidos, e o desespero no século 19 é como sobreviver num primeiro momento como um império multiétnico, multirreligioso, multilinguístico. Então tem várias tentativas, né, de jovens da elite, mesmo armênios, gregos e judeus que iam para Paris estudar, voltam para Constantinopla, e aí, como é que a gente moderniza, né? Como é que a gente emula a instituição, mas sem perder o ethos? Eles vão olhar muito para o Japão, é bem interessante, porque eles acham que o Japão faz isso, né? Quer dizer, consegue se modernizar, né? E lá na frente vai vencer, né, a Rússia em 1905, faz a Revolução Meiji, se moderniza, mas mantém um ethos próprio e ascende como potência, né? Então isso é bem interessante, porque eles estão ali no século XIX meio que vendo vários casos, mas não vai adiante. Na realidade, os nacionalismos começam a ganhar força. A Grécia se torna independente ali nos anos 1820, né? Cresce um nacionalismo armênio e, enfim, é só
o Império vai ficando cada vez mais esfacelado e deixa de existir ali no começo do século XX. Em relação a, você falou universidades, não tem exatamente uma universidade, mas fruto aí dessas reformas do 19, a gente vai ter a criação de uma escola, que é o chamado Galatasaray Lycée, que é tipo um colégio Pedro II aqui no Brasil. Brasileiros devem conhecer o Galatasaray por causa do time de futebol, né? Que Galata é um trecho ali da cidade de Istambul, Saray quer dizer palácio, né? Palácio de Galata. Eu nem acompanho futebol, mas eu conhecia por causa do time. Galatasaray enfim, porque tem o time de futebol que nasceu da escola, né? Mas até hoje, quem anda ali pela Istiklal Caddesi, que é a avenida mais importante, né, do lado europeu de Istambul, o Galatasaray tem, enfim, é tipo o Colégio Pedro II, porque ele vai ser um colégio ali, tipo ensino médio, digamos assim, que vai treinar a parte da elite que vai ascender politicamente, né? Tinha de muitos dos grupos, vários grupos, como eu falei, mas cada vez mais turcos, né? E aí, como eu falei, nessa fase final dos nacionalismos, aí ganha força um nacionalismo turco. Eu sempre brinco que eu só não vou implicar se alguém falar Império Turco-Otomano para a virada do começo do século XX, né? Quando aí sim tem turcos étnicos com uma narrativa túrquica panturanista, enfim, ascendendo, né? Mas enfim, eu tô dando essa viajada toda para falar que não existe exatamente universidades, começam a ter escolas. Muitas das escolas, inclusive, foram criadas por missionários norte-americanos e europeus. Hoje, a universidade mais importante da Turquia, que é a Bósforos, Boğaziçi em turco, ela hoje é uma universidade pública, mas ela foi criada como um college, Robert College, né, por missionários protestantes norte-americanos no século XIX. Né, uma escola que depois virou universidade, enfim, né, Orhan Pamuk, meu ídolo, o amor da minha vida, estudou lá, entre outras pessoas. Então, assim, só para te responder especificamente sobre universidades, você tem ali um começo de escolas militares, do Galatasaray, escolas criadas por missionários que estão por trás. É mais importante para a gente entender a Turquia de hoje, né, do que essa fase final do Império Otomano, porque eles até tinham, né, tentavam modernizar e centralizar. Essa fase final do Império Otomano é de muita tentativa de centralização. Talvez o segredo dele ter sido tão longevo é que ele era bastante descentralizado, né? Você tinha notáveis líderes locais com grande grau de autonomia e que pagavam imposto, mandavam soldados, né? Declaravam, né, que o Império Otomano era o soberano, e isso funcionou durante muito tempo. No século XIX, eles estão desesperados, eles estão com medo por conta das ameaças das potências europeias, desses nacionalismos. Então, eles começam a centralizar, inclusive usando tecnologia, estradas de ferro, os telégrafos, né? O século XIX é os sultões ali em Constantinopla tentando ter esse domínio mais direto e não vai adiante, né? O Império ele é impactado aí por vários craquelamentos e ao longo do século XIX o Império Otomano vai perder a Argélia para a França, depois perde a Tunísia para a França em 1881, a Argélia em 1830, né? A Inglaterra começa a dominar indiretamente o Egito, onde tinha sido aberto o Canal de Suez em 1869. Os britânicos dominam indiretamente a partir da década de 1880. Então, a gente tem, às vezes de forma mais direta ou às vezes de forma indireta, as potências ali, de fato, olhando para o Império Otomano como doente, né, da Europa, né, é um termo que o Czar vai falar, e ele vai perdendo, de fato, a soberania por muitos dos seus territórios. Né? Até que na fase final é um contínuo de guerras, né? A Guerra da Tripolitânia, 1911, a Guerra dos Balcãs, 12 e 13, a Primeira Guerra Mundial, 14 e 18, e a chamada Guerra de Independência da Turquia, de 1919 a 1923. Aí deixa de existir o Império Otomano e só nasce, de fato, a República da Turquia do seu núcleo duro. Com a chegada do século XVI, 2 sultões conseguiram transformar o Império Otomano na força dominante no mar Mediterrâneo, Selim I e Solimão I. Selim I foi sultão por 8 anos e liderou uma das maiores expansões otomanas. Acabou com o sultanato mameluco e anexou a Síria, a Palestina e o Egito. A Argélia também acabou se unindo ao Império. Com as anexações, os otomanos tomaram o controle das cidades santas de Meca e Medina, os locais mais sagrados do Islã.
O meu próximo ponto diz respeito ainda sobre esse período de estagnação, mas avançando um pouco no tempo. Eu queria te perguntar sobre a perda de territórios do Império Otomano quando ele ainda estava em andamento, mas o foco da minha pergunta é especificamente norte da África, né? O que você poderia contar pra gente sobre como o Império Otomano foi perdendo territórios na África para outros impérios da época? Então, na realidade, a forma como o Império Otomano dominava o norte da África, em especial, acho que o Egito tinha um domínio mais direto, né? Até porque o Egito fazia parte de uma das rotas do Hajj para Meca, né? E um dos compromissos do sultão era garantir que os seus súditos seguissem, né? Você tinha a rota de Damasco e a rota do Egito. Você tinha toda uma história de eunucos que trabalhavam no palácio, mas que tinham ligação com o Egito. Enfim, o Egito, né? Depois o Canal de Suez, enfim, o Egito tem uma ligação mais direta, né? Com o Império Otomano, mas a partir do que seria a Tripolitânia, né, a gente pode pensar Tripolitânia, Tunísia, Argélia, né, essas regiões ali do norte da África, historicamente, né, do Maghreb, o domínio otomano era indireto, como eu falei, eram deis, né, você tinha líderes locais, normalmente chamados de deis, que reconheciam, né, que Constantinopla era importante, como eu falei, pagava impostos, mandava soldados, mas historicamente eles já davam trabalho, tá, Iclis? A gente tem essa região, era chamada de Costa Bárbara. E aí eu sempre lembro que o hino dos Mariners norte-americanos, né, From the Shores of Tripoli, né, começa assim, porque historicamente ali, quando tinha navegação, você tem um histórico de sequestros de navios e escravização das tripulações, né, e aí o sultão volta e meia ficava numa saia justa, né, porque chegavam lá potências europeias, os representantes falando, olha só, né, estão sequestrando, tem até a história um pouco antes do Cervantes, né, que acho que ele foi para Argel, enfim, você tem um histórico ali de líderes locais que, mesmo no Império Mameluco e depois, né, com o domínio mameluco indireto, mas sobretudo com os otomanos, que, enfim, você tem essa questão dos navios, né? E ao longo do século XIX, a gente tem a percepção das potências, sobretudo a gente está falando de França, Inglaterra, num primeiro momento, a Rússia olhando por fora e mais para frente a Itália, de que, né, essa região era importante por si só, mas sobretudo pelo caminho para as Índias, né? Então, a gente tem a França tomando a Argélia, em 1830. Teve uma grande resistência, né, do Abdelkader, que era um líder, que depois vai para Damasco. Enfim, não é uma coisa de um dia, mas enfim. Então, como eu falei, a França toma a Argélia. Depois, a abertura do Canal de Suez, né, em 1869, né, em associação, tinha uma liderança, o Khedive, que era o líder do Egito, né, enfim, se articula ali com franceses, né, vai ser o Ferdinand Lesseps que abre o Canal de Suez, mas de fato aquela região fica muito importante para os britânicos, porque encurta o caminho para as Índias. Por isso que ali no começo da década de 1880 tem uma revolta no Egito, né, já tem essa instabilidade no Império Otomano, os britânicos ficam muito preocupados e acabam dominando indiretamente. Eles só assumem o domínio no Egito na Primeira Guerra, mas indiretamente eles já estavam dominando ali desde a década de 1880. A Tunísia, como eu falei, os franceses tomam em 1881. Tem ali ilhas também, né, do que vai ser o Chipre, enfim. As potências europeias estão se dividindo ali, dominando. A Itália se unificou tardiamente, né, chegou atrasada e em 1911 ela vai tentar tomar a Tripolitânia, que é diferente da Líbia de hoje, tá? Os otomanos, eles sempre governavam muito mais próximos da costa, tá? Se a gente pega o mapa de hoje, eu tenho até um mapa aqui da África na minha frente, a gente vê esses territórios mais para dentro, né? Regiões mais desérticas. Os otomanos estavam muito mais com a liderança bem próximos da borda ali, né? Do Mediterrâneo. Então, em 1911, os italianos, né, atacam a Tripolitânia e acabam tomando também. Então, esse norte da África otomano, né, que vai do Egito à Argélia, tem um pouco essa história. Lembrando que o Marrocos nunca fez parte do Império Otomano, embora tivesse relações, né, ele, enfim, vai ser sim nessa época tomado pela França e articulado com a Argélia, com a Tunísia, mas é uma outra lógica. Eu queria retomar um pouco um ponto, você comentou sobre como os russos estavam ali meio que por fora e tal. Você já tinha comentado antes no episódio que os russos e os otomanos tinham uma rivalidade histórica e tal, e eles tiveram alguns conflitos entre si, como Guerra do Cáucaso, Guerra da Crimeia. E aí, então, eu queria te perguntar
Assim, se você pode falar um pouquinho sobre esses conflitos, mas principalmente por que esses dois impérios tinham uma rixa histórica? Qual é o conflito de interesse que fazia com que eles fossem inimigos em tantas situações? Olha, na realidade, tem esse livro dos Romanov, né, o livro Os Romanov do Simone Sebag Montefiore, que é bem interessante porque ele tenta fazer também, né, um apanhado geral da história dos Romanov. Como eu falei, né, na realidade a história russa, do que seria a Rússia, ela começa ali em 1603, se eu não me engano, né, no século XVII. Então a gente já está falando aí de séculos de história otomana, né, como eu falei, né, tipo, bastante rica, sofisticada e com outras ligações. E o Mar Negro era um lago otomano, né? Eu não conheço tanto quanto deveria a história russa, mas a Igreja Ortodoxa Russa, ela deriva da Igreja Bizantina, né? E também de Kiev, enfim. Então, você tem um histórico dizem que os czares chamavam, nunca falaram Istambul, Constantinopla, eles falavam Czargrad, né? A cidade do czar. Todo czar vai ter um filho chamado Constantino. Então, tem, por um lado, quase que uma ligação, né, que deriva da Igreja Ortodoxa, ligada a esse espaço, já que a gente falou, né? Enfim, a queda, digamos, de Constantinopla foi a queda de Bizâncio. E até hoje, né, Iclis, o lugar mais importante do cristianismo ortodoxo grego ainda fica em Istambul, né? O patriarcado ortodoxo grego. Só para fazer essa distinção para o seu público, né? Constantinopla é o nome antigo da cidade, ou Bizâncio, né? Mas a palavra Istambul vem de uma palavra grega. Istanpoli, para a cidade. Aí a corruptela virou, né, o nome que a cidade oficialmente adota desde 1923. Mas, enfim, então, o que eu te responderia, num primeiro momento, tem essa simbologia religiosa, e por outro, né, os russos, conforme eles vão se expandindo, né, no Mar Negro, eles vão tomando territórios que tinham grupos que eram submetidos aos otomanos, como os tártaros da Crimeia, tá? Os tártaros tinham uma simbologia muito importante para o Império Otomano. A família Gilray, que era a família dominante, eles eram descendentes dos mongóis, da horda mongol. Então, os otomanos vão criar também a sua narrativa, né, de sucessores do Império Bizantino, sucessores dos mongóis. Tem toda essa narrativa de, né, por que é o Império global, universal, porque ele é sucessor de diversos outros impérios poderosos, né, entre eles os mongóis. Então, a tomada da Crimeia ali no século XVIII, se eu não me engano, depois tem que ver a data exata, né? É um território que fazia parte do Império Otomano e que depois foi russificado, embora até hoje, esses dias mesmo, o Erdogan estava brigando com Putin porque estava maltratando os tártaros, né? E a diáspora tem uma diáspora tártara muito grande na Turquia, inclusive o maior historiador do Império Otomano, o cara que cria em grande medida o campo de estudos otomanos, e por causa dele eu fui estudar em Bilkent, era o Halil Naljuk, ele faleceu algum tempo atrás, em 2015, ele era tártaro, tá? Então você tem essa questão da Tartária, digamos assim, ou Tatar, como fala em turco, e mais para o noroeste, digamos, né? Nordeste, perdão, do Mar Negro, aquela região ali tem grupos, você tem historicamente grupos muçulmanos, eles não são turcos étnicos, eles são chamados de circassianos, Cherkeslar. Na realidade, são 12 tribos. Eu vou dar aula sobre isso hoje, que estão na minha cabeça. São 12 tribos que têm algumas distinções, né? Mas eles, enfim, não eram turcos étnicos, mas eram muçulmanos. E conforme o Império Russo foi se expandindo do século XVIII, sobretudo ao século XIX, eles foram expulsando esses grupos das aldeias, mandando, às vezes, para regiões pantanosas ou regiões muito próximas de cossacos, que eram muito violentos, né? Então, esses grupos, os circassianos, sobretudo em 1864, eles alegam que eles sofreram um genocídio por parte nas mãos dos russos. Cerca de 1 milhão, entre 800 mil e 1 milhão de circassianos atravessaram o Mar Negro e adentraram o Império Otomano. Então, você tem uma diáspora gigantesca. Hoje, enfim, cerca de 7% da população turca descende desse pessoal, inclusive meu outro ídolo, Orhan Pamuk. Olha só, estou te dando essa viajada toda para falar, né, do histórico. Então, além da questão religiosa, você tem a tomada da Crimeia, que tinha os tártaros, ainda no século XVIII, e sobretudo no século XVIII e XIX, regiões que já não estavam sob domínio otomano, mas geram, né, o que eles alegam ser um genocídio, mas uma migração que impacta na história otomana, né? Os circassianos, assim que chegam ao território otomano, muitos já vão adentrar as forças armadas e muitos vão com sangue nos olhos, porque eles sofreram muito
nas mãos dos russos, né? Não é à toa que falam que tem circassianos, além de curdos, envolvidos com genocídio armênio, que tem, enfim. Aí não vou adentrar nessa complicação. Só para te responder em relação aos russos, eu resumiria o aspecto simbólico religioso, as disputas, né, no Mar Negro, no primeiro momento, né, a Crimeia e depois, né, o que acontece com os circassianos, de uma maneira geral, e a gente sempre tem que lembrar a importância dos estreitos turcos, né, os que a gente chama de estreitos turcos. O estreito, você tem o Mar Negro, aí você tem o Estreito de Bósforo, que vira Mar de Mármara, que vira Estreito de Dardanelos. Se eu fechar os olhos e falar Mar Negro, a gente vai pensar que tem, né, Bulgária, Romênia, Rússia, Ucrânia e no Cáucaso ali a Geórgia, né, como os países ali do Mar Negro. Mas, sobretudo, a Rússia, até hoje, é importantíssimo os estreitos turcos para navegação, acessar as águas quentes do Mediterrâneo. Então, no século XIX, quando a Rússia está se tornando, né, cada vez mais 18, 19, né, potência, quer chegar às águas quentes do Mediterrâneo, tem que passar no meio da cidade de Istambul. Eu brinco que a aula de geopolítica, Iclis, fica sentadinho ali olhando os estreitos até hoje. Você quer ver o quê? Navio fantasma levando grãos da Ucrânia? Tá lá. Tem uma galera chamada Istanbul Watchers, que é a galera que fica ali com binóculo, né, olhando o que acontece nos estreitos. Então, várias respostas possíveis, né, da relação e, sobretudo, o antagonismo. O que é muito novidade, Iclis, é a última coisa que eu falo sobre isso, é essa boa relação do Erdogan com Putin, né? Esse negócio aí de relações próximas entre Rússia e Turquia, que é né, a entidade que descende do Império Otomano, é novidade na história. No geral, era sangue nos olhos e ficaram em lados opostos na Primeira Guerra. Né? O Heitor contou bem aqui no episódio para vocês, né, porque o chamado genocídio armênio, desculpa, é assim que tem que falar na Turquia, né, o genocídio armênio, o histórico dele tem a ver com batalhas no Cáucaso, né, entre otomanos e russos, que não dão certo. O temor, digamos assim, otomano de que os armênios seriam quinta coluna frente aos russos. Então, é um histórico de antagonismo e que adentra ainda o século XX. Né? A República da Turquia, que deriva do Império Otomano, vai entrar para a OTAN em 52. Por quê? Por que ela é importante para a OTAN? Porque ela tinha fronteira com a União Soviética, com as três fronteiras, com três repúblicas soviéticas do Cáucaso e também, né, os estreitos importantes para os soviéticos e a Bulgária ali na órbita soviética também. Então, tá tonto? É muita informação? Bem-vindo ao meu mundo. Bom, mas aí o problema é de quem tá ouvindo. Em 1570, os otomanos fracassaram na tentativa de conquistar Chipre. No ano seguinte, aconteceu a primeira grande derrota otomana na Europa, a Batalha de Lepanto. Foi uma das maiores batalhas navais da história. Colocou frente a frente os otomanos e a chamada Liga Santa, uma coalizão católica organizada pelo Papa Pio V e formada, entre outros, pelo Império Espanhol, na época em seu apogeu, e as repúblicas de Veneza e Gênova. Foi a primeira grande vitória naval cristã sobre os otomanos. E deixa eu te perguntar, ainda sobre o século XIX, eu queria conversar um pouco sobre colonialismo, especialmente da parte da Europa com relação à África, à Ásia, mas não apenas esses continentes, né, mas principalmente esses. E quando a gente fala desse momento, raramente o Império Otomano é mencionado. Então eu queria te perguntar sobre se os otomanos tinham alguma relação com o colonialismo do século XIX, se eles estavam ali relacionados com a partilha da África, por exemplo. Como é que esse período impactou o Império Otomano antes, claro, né, da Primeira Guerra Mundial? Então, tem uma galera, o sobrinho do Edward Said, que é o Osama Makdisi, que é fascinante. Ele é professor da Universidade de Texas. Ele tem um artigo que é meio clássico que se chama Orientalismo Otomano. O que a gente vai ter por parte da elite otomana tentando se reinventar, o Império Otomano tentando centralizar, é quase que, né, temos que dominar e conter esses integrantes do Império Otomano atrasados. Então, há quem diga que tem uma mentalidade meio que colonial, né? Como eu falei, o Império Otomano começa a construir estrada de ferro, começa a usar o telégrafo, começa a usar fotografia. Tem um sultão lá, o Abdulhamid II, que ele era neurótico,
lógico, ele não saía do palácio que ele tinha medo, mas ele vai governar. Eu mexi no acervo dele de fotografias, tem foto de tudo. Ele queria ver o que estava acontecendo. Você tem a criação das construções até hoje, das torres do relógio, né, que era para mostrar que o Império Otomano estava chegando. Mandava para Constantinopla, para as novas escolas que estavam sendo construídas, né, os jovens, né. Então você tem, o que eu quero te dizer é que eu não usaria colonialismo. Você tem esse orientalismo oriental, quer dizer, parte, né, da elite otomana tentando, incorporando quase que isso, né, um preconceito com outros grupos, né, muçulmanos também, curdos, árabes, enfim, de uma maneira geral, e isso acontece ali na virada do 19 para o 20. Se o ouvinte tiver curiosidade, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, a Library of Congress, tem no acervo as fotografias que o Abdul Hamid II mandou, né, o sultão, e é fascinante você ver que você consegue ver todo o que seria o Líbano, a Síria, vários lugares da Anatólia, o que seria parte do Iraque, essa tentativa ali que eu te falei, de mostrar que o Império estava se modernizando, que ele estava se civilizando e tudo mais. Eu te responderia mais nessa chave, né, e aí ao longo do tempo vai perdendo os territórios, do que um colonialismo nos moldes do que a gente estuda na história ocidental. Hoje, às vezes, sobretudo quando a gente lida, eu trabalho muito com imigração, né, que veio para que seria o Líbano e a Síria, muitos falam, porque os otomanos, né, eram como se fosse uma coisa meio imperialista por parte do Império Otomano, né, mas eu tomaria cuidado, porque a forma, você estudar a história otomana, você tem que fazer um switch na sua cabeça, é isso que eu estou tentando dizer, né, multiétnico, multirreligioso, multilinguístico, né, uma forma descentralizada por boa parte da história. Na fase final, talvez quando comece a emular as instituições, né, e as formas ocidentais de domínio, a gente possa ver alguma similaridade, mas eu fugiria um pouco disso. Como eu falei, os otomanos tinham uma presença, né, no norte da África, tinham conexões, por exemplo, os eunucos negros, que eram autoridades, né, nos haréns otomanos, eles vinham do Egito, mas eram capturados em rotas de escravizados, ali vindo do Sudão. Então, assim, o Império Otomano tinha uma ligação histórica com outros lugares da África, mas se tem alguém estudando sobre isso, eu ainda não adentrei. Enfim, eu não entraria muito nessa seara, porque, mais uma vez, né, estou escolhendo as minhas batalhas. O que hoje sim tem, aliás, é um tema de pesquisa para quem estiver ouvindo e quiser estudar, eu vou adorar aprender. Hoje, 2023, nos últimos anos, você tem uma presença da Turquia, da República da Turquia, na África Ocidental. Eu acho que o Brasil precisa entender mais isso, porque o Brasil está marcando bobeira ali. Então, quando você pensa, sei lá, as questões do Golfo da Guiné, na África Ocidental, você tem, né, as potências ainda, né? Você tem a Europa presente, a Dinamarca presente, porque ela faz ali o Maersk, né? Enfim, comércio marítimo, enfim, o Brasil está mais ausente do que deveria e a gente tem a Turquia ali crescendo. Mas aí eu estou dando uma viajada, estou chegando nos dias de hoje e nem usaria a chave colonial. Tem uma agenda aí turca de global player e uso o Islã. Mas enfim, abri um pop-up aí que eu viajaria, tá? Mas eu não usaria o termo colonialismo para o Império Otomano. Eu entraria mais nessa chave do orientalismo oriental. E o Sama Makdisi, maravilhoso, professor, sobrinho de Edward Said, e eu acho que ele é professor da Universidade do Texas. Ele vem publicando muito sobre isso. Para terminar, eu queria conversar um pouco sobre o fim do Império Otomano. E aqui vale uma observação para quem está ouvindo a gente, que a gente já tem um episódio de Primeira Guerra Mundial, a gente já tem um episódio sobre genocídio armênio, a gente tem um episódio sobre Lawrence da Arábia que fala sobre a revolta árabe, então alguns pontos desse assunto vocês vão encontrar em outros episódios do História FM. Mas a gente não pode deixar de falar sobre essa coisa, né, que é o fim do Império Otomano, a declaração da República da Turquia. Então, você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Na realidade, você falou de Lawrence da Arábia, eu implico um pouco, né? Eu não sei o que foi falado sobre ele, né? Mas porque você tem, nessa fase final, na Primeira Guerra, as potências europeias, sobretudo os britânicos e os franceses, né, já ali dividindo os destroços, né? O acordo Sykes-Picot. E não só o Lawrence da Arábia vai ter um papel, né, enfim, de ajudar o Império Britânico a adentrar ali, como a Gertrude Bell. Eu acho que talvez ela mais do que ele, né, que é uma historiadora britânica que
conhecia a região como poucos. Então você de fato tem, né, as potências ali, né, já cortando e vendo as suas regiões, né, de interesse, usando o conhecimento acadêmico, histórico, antropológico, né, para pensar esses interesses coloniais, mas você tem revoltas dos próprios árabes. O que eu estou querendo dizer é que tem toda uma historiografia que mostra, né, que tem um pan-arabismo, um proto-pan-arabismo ali, e de fato árabes se revoltando contra os otomanos, achando, né, que teriam ali uma entidade própria e acabam sendo, não é isso que acontece. Mas enfim, estou abrindo esse pop-up aqui porque você falou do Lawrence da Arábia. Quando a gente vai pro Império Otomano, né, e a República da Turquia, como eu falei, né, a gente tem vários nacionalismos ganhando força ao longo do 19. Na virada do 19 para o 20, a gente sim começa a ver ali com o Comitê União e Progresso, com os usos, né, da arqueologia, estudos linguísticos, começa a ganhar força um nacionalismo turco. Com a Revolução dos Jovens Turcos em 1908, né, isso que a princípio era para ser, né, um Estado mais moderno ali, né, vai ter parlamento, imprensa, que inclusive as minorias, o Heitor conta bem isso, né, os armênios, os judeus achavam que ia ser um bom momento. Não é isso que acaba acontecendo, né, ganha força um nacionalismo turco, e quando a gente tem esse contínuo de guerras que eu estava falando, a Guerra da Tripolitânia de 11, a Guerra dos Balcãs 12 e 13, a Primeira Guerra Mundial, é um pouco nesse contexto que começa a se desenhar aí um nacionalismo turco mais forte e que tem essa liderança do Mustafa Kemal, né? Mustafa Kemal era um cara, um militar, né? Nascido em Salônica, que passou a ser grega em 1911. Quando acaba a Primeira Guerra, né? E você tem o Tratado de Sèvres, o sultão aceita o Tratado de Sèvres, que era tido como humilhante, né? O Atatürk lidera um grupo na Anatólia, né? Enfim, de 19 a 23 eles chamam na história turca, né, de Guerra da Independência, às vezes a gente vai chamar de Guerra Greco-Turca, tem diversos nomes, né, na historiografia. E, em 1923, esse grupo, liderado por Atatürk, declara, né, o nascimento da República da Turquia. Tem muitas idas e vindas, enfim, não vou aprofundar aqui. E aí tem um novo tratado internacional sendo assinado, que é o Tratado de Lausanne, que apaga, né, o Tratado de Sèvres. Pelo Tratado de Sèvres nasceria uma Armênia maior, nasceria um Kurdistão, né, enfim, pelo Tratado de Lausanne não tem nada disso e é praticamente o mapa da Turquia de hoje. Só o rabicho ali, que é a Hatay, foi dado pela França um pouco depois. Então, o que a gente tem aí nesse contínuo de guerras é, de fato, o fim daquele grupo multiétnico, né, com o genocídio armênio. E aí, né, sempre complexo o número, mas alega-se que 1,5 milhão de armênios, né, teriam sido mortos. A gente tem a troca de populações com a Grécia. Então, aqueles gregos, descendentes dos bizantinos, que viviam desde tempos imemoriais ali na Anatólia, né, vão ser obrigados a sair das suas casas. Até hoje você tem algumas aldeias na Anatólia, casas de pedras, né, abandonadas, que eram de gregos. Então, em 23 você tem isso. Os gregos da Anatólia, da Turquia, vão para a Grécia e os turcos da Grécia vão para a Turquia. Isso é super sensível ainda hoje, porque tinham muito mais gregos na Turquia do que ao contrário. Eles falam que não é justo a questão de reparação, né? Imagino que o público saiba que turcos e gregos, né, não se amam, para ser boazinha, né? Enfim, você tem sensibilidades que advêm de muitas questões, sobretudo desse período. Então, eu tô querendo falar isso, né? Sobretudo quando a gente pensa os armênios e os gregos, que eu fiquei frisando, né, para os ouvintes, que eram os grupos, né, de maior proeminência, digamos assim, quando a gente pensa esse império multiétnico, religioso e linguístico. E aí a República da Turquia vai nascer com 99% da população muçulmana. E um pouquinho, assim, os que sobram, um pouquinho de judeus que ficam, né? Mas os judeus não vão sofrer o genocídio armênio, nem a troca de populações, né? Se foram impactados foi muito pelas beiradas, mas, né, enfim, eles agora, com o nascimento da República da Turquia, aquela grande autonomia que eles tinham, eles vão perder. Tem todo o impacto econômico, político. Então, muitos judeus do Império Otomano, da República da Turquia, começam a sair, alguns vêm para o Brasil, né? Boris Fausto, quem já leu Negócios e Ócios, né, o livro de memórias
do Baris Fausto, ele conta da família dele, né, que veio do Império Otomano, né, de Urla, que é uma aldeia perto de Izmir, para o Brasil. Alguns vão para os Estados Unidos, alguns vão para a Palestina, que vira, né, o Estado de Israel depois. É importante frisar que os judeus otomanos e mesmo os judeus turcos nunca foram muito sionistas, tá? Eles não eram muito ativistas da causa sionista, embora tenham muitos que tenham participado ali, né, do nascimento do Estado de Israel e tenham uma comunidade de judeus turcos significativa. A dica aí para o seu público é a série The Club, na Netflix, que conta um pouco isso. Então, o que eu tô querendo te falar é que aquele império deixa de existir daquela forma, multiétnica, multireligiosa e tudo mais, de uma maneira bastante trágica, sobretudo quando a gente pensa os armênios e os gregos. Tem uma maioria muçulmana, 99% da população muçulmana, e aí começa uma narrativa nacionalista. Ataturk vai ficar no poder de 23 a 38, fazendo as chamadas revoluções kemalistas, as revoluções de Ataturk. Ele vai impor um novo alfabeto, né? Porque no Império Otomano, aí sim, usava a língua turco-otomana, que era escrita em árabe. Ele agora vai usar a letra latina, ele vai proibir o fez, que era um chapéu, né? Vai proibir o véu, vai fazer o final de semana que nem na Europa, vai usar a legislação suíça, né? E europeia de maneira como parâmetro. Então, a ideia é que nasce uma República da Turquia, apesar de 99% da população muçulmana voltada, né, para o Ocidente e secular, e tentando turquificar todo mundo. Eu já falei aqui para o público que, né, tem uma galera que é circassiana, enfim, mas muitos circassianos vão se turquificar, os tártaros, né? Quer dizer, quando a gente fala de turcos, mesmo hoje, Iclis, você chega de perto, tem um monte de refugiado que chegou de Salônica, da Bulgária, da Bósnia, enfim, dos países árabes, e os curdos. E aí, deixa aí a dica para você fazer um episódio sobre os curdos, de repente com o Thiago Duarte Dias ou com Paulo Gabriel e Luda Rocha Pinto, que certamente são mais habilitados do que eu para falar. Porque aí você tem cerca de 20% da população turca que é curda, né? E aí, durante muito tempo, eles eram chamados de turcos da montanha, turcos do Oriente, né? Enfim, se fazia calar essa identidade deles. E já há muito tempo isso é um problema, sobretudo desde a criação do PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, luta armada, e, enfim, 3 outros episódios para você tratar disso. Espero ter respondido. Para resumir, temos aí 100 anos de República da Turquia, na fase inicial liderada, governada por Ataturk, uma figura importantíssima, morreu em 1938. Entre 1938 e 2002, a gente vai ter, em grande medida, os militares como guardiões dessa República da Turquia criada por Ataturk. Tem 3 golpes militares na década de 60, 70, 80. Na década de 90, um golpe marromeno, né? Porque no primeiro momento era para impedir o Islã e também, né, a Turquia como integrante aí da orla da OTAN. Mas a partir do fim da Guerra Fria e do novo milênio, a gente teve a ascensão de um novo grupo político que está no poder e que está reformulando a Turquia nos dias atuais, que é o Partido Justiça e Desenvolvimento, o AKP em português, liderado por Recep Tayyip Erdogan, que está no poder desde 2002/2003, já passou a Ataturk, acabou de ser reeleito aí numa eleição complicada e já avisou que só sai do poder pro túmulo. É isso. Ao longo do século XVIII, a maior parte do território otomano continuou intacta. Foi no século XIX que o grande declínio começou de fato. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial também despertaram sentimentos nacionalistas e começaram a evidenciar que o Império Otomano estava atrasado em relação à Europa. Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio até o final, quer aprender mais sobre o Império Otomano. Se você tivesse que recomendar um livro, talvez 2 ou no máximo 3, o que é que você recomendaria pro pessoal? Olha, Iclis, em português, infelizmente, o pouco que tem, não recomendo. Tem um livro do Alan Palmer que eu não recomendo. Bem, tem a minha tese de doutorado, que foi publicada pela FUNAG, está disponível gratuitamente no site, que é do Rio de Janeiro a Istambul, Contrastes e Conexões entre o Brasil e o Império Otomano. Então, o ouvinte que escutou isso tudo já pode entender um pouquinho melhor, né, o contexto que o Brasil e o Império Otomano vai se aproximar, ali na virada do 19 para o 20. Mas, assim, tem 2 livros em inglês, Iclis. Um é Osman's Dream, da Caroline Finkel, porque é muito difícil você fazer esse voo de pássaro, né, que eu estou tentando tratar aqui. É muito complicado. Mas a Caroline Finkel, ela é historiadora
historiadora, tem doutorado, mas ela é jornalista. Então, até recentemente era o meu livro preferido. Mas fica a dica, Osman's Dream, O Sonho de Osman. Agora eu tô apaixonada pelo livro The Ottomans, do Mark Bayer, que eu tô lendo ainda, tô nas últimas páginas, porque, Iclis, ele defende que o Império Otomano tem que ser entendido como na história da Europa. Ele é professor da LSE, da London School of Economics, de História Internacional, e ele já fala há bastante tempo que você tem que estudar, inclusive o Sultão Mehmed como um príncipe renascentista. E eu tô encantada com esse livro, porque ele escreve muito bem, é muito bem resumido, ele traz muito a questão dos sufis, estava até falando com o professor Paulo Gabriel, como os sufis tiveram papel, sufistas, né? Tiveram papel na história, importante na história otomana. Mas, enfim, esses 2 livros em inglês são grandes resumos, né, da história do Império Otomano. Infelizmente, em português, quem sabe o Heitor racha tempo para coautorar comigo um livro que está nos nossos planos. Um livro de uma história do Império Otomano para o público brasileiro. Então é isso, gente. Monique, tens alguma consideração final, algum último recado? Eu queria indicar para os ouvintes, Iclis, o que acontece muito comigo e dá certo, que são séries na Netflix. Então, assim, Monique falou muita coisa complicada, é muito livro em inglês. Cara, vai pro Netflix, assim, a primeira série que vocês têm que ver é a Ascensão do Império Otomano, que eu falei, né, os primeiros episódios são sobre a tomada de Constantinopla, e eles misturam parte dramática com um depoimento de historiadores, os melhores historiadores que tratam de história otomana. Tem também essa série que eu falei, The Club, que é o clube, né, que se passa na Istambul dos anos 50 e mostra um pouquinho do passado grego e do passado judaico e mesmo questões de gênero na Turquia. E pro período ali de Atatürk, tem uma série que ela é meio tosca, mas eu adoro série tosca, que se chama Midnight at Pera Palace, Meia-Noite no Pera Palace, que enfim, uma história que se passa num hotel, né, em que um dos personagens é Atatürk. Então, né, Iclis, realidade do século XXI. Tô cansada, gripada, não quero ler inglês, o livro tá caro pra burro. Tem algumas séries na Netflix que ajudam a gente a entender essa história aí complexa. Inclusive, eu acho que é por causa das séries da Netflix que esse episódio foi talvez o mais pedido da história do História FM. Eu acho que a galera tá assistindo essas séries e se empolgou e queria episódio. É o meu chute. Espero que eu tenha ajudado aí a, enfim, atender esse pedido. Se tiver dúvida, eu tô às ordens, tá, Iclis? Tranquilo. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueça da nossa campanha na Apoia-se, que financia esse podcast, em apoia.se/obrigahistoria. E os livros citados no final desse episódio, vocês encontram o nome do autor e o nome do livro no post desse episódio no nosso site historiafm.com. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.